Olha, o pessoal mais à direita e mais ao centro já tem um novo plano para tirar o Bolsonaro caso dê tudo errado. Eu sempre falei aqui, faz mais de um ano, o primeiro plano dessa galera, dessa turma do Rodrigo Maia, João Dória, é o quê? A cassação da chapa. Inclusive o Alexandre de Moraes, que é quem está no inquérito das fake news, quem lidera esse inquérito, ele falou, na sexta-feira ele deu uma entrevista, ele falou que, olha, são vários crimes de lavagem de dinheiro, esse pessoal movimenta um dinheiro, uma quantia de dinheiro muito maior do que a gente imaginava, a investigação está seguindo, ele até falou que a investigação será compartilhada com o TSE, vão tentar compartilhar, é o TSE quem caça a chapa do Bolsonaro, o presidente do TSE é o Barroso, que é assim com o Sérgio Moro, que também quer derrubar o bolsonarismo. Então o plano inicial dessa turma é a cassação da chapa, ainda é. Muita gente fala, mas Thiago, não se fala mais disso? É, porque a investigação está andando. A investigação está andando. Eu lembro que no ano passado eu falava dessa investigação e as pessoas falavam, Thiago, não vai andar nada. Aí, puf, a investigação das fake news, o inquérito das fake news levou à queda do Sérgio Moro, que caiu atirando no Bolsonaro, levou ao inquérito da interferência na Polícia Federal, os bolsonaristas se atiçaram, aí levou ao inquérito dos atos antidemocráticos. Olha o tamanho do problema que o Bolsonaro arrumou por causa desse um inquérito, que era o das fake news, que até o ano passado eu falava que, gente, esse inquérito vai derrubar o Bolsonaro. E a esquerda falava, não vai. O Bolsonaro ganhou um problemão. Aí fizeram buscas e apreensões e agora estão investigando. Calma, espera alguns meses e teremos novidades. O Alexandre de Moraes já falou. Mas se tudo der errado, vamos supor, tudo deu errado, o Bolsonaro conseguiu se esquivar, porque a gente tem que lembrar que no jogo político tem um lado, mas tem o outro. O Bolsonaro está lá tentando se defender. E ele tem a máquina pública. Se o Bolsonaro conseguir escapar de tudo, tem o novo plano, que é o fim da reeleição. Hoje saiu uma matéria no Estadão que mostrou que 15 dos 24 líderes partidários do Congresso são a favor do fim da reeleição. Eu vou comentar sobre isso aqui e mostrar quais são os planos que essa turma tem para tentar tirar o Bolsonaro. Mas antes disso, um segundinho. Se você quer ver a casa cair para o Bolsonaro, cair antes. Eu não quero que tenha que esperar até 2022. Eu quero o Bolsonaro cair antes. Se você também quer, um segundinho, curte o vídeo e se inscreve no canal. É um segundo e é de graça. É só clicar aqui no botão e você já está ajudando muito na oposição. Então, se você é contra o desgoverno, se inscreve no canal e vamos fazer aqui o Brasil voltar a ter ordem e progresso. Além da gente fazer oposição aqui no canal todos os dias, eu digo a gente porque somos quase 300 mil pessoas aqui, a gente ainda faz várias ações contra o bolsonarismo. Ó, tá aqui o nosso painel em Florianópolis, esse eu acabei de renovar, a próxima imagem que vão instalar nessa semana vai ser porque a Michelle recebeu 89 mil do Queiroz, com a foto da Michelle segurando um cheque gigantesco, para que não tenha como a pessoa não ver isso. E temos também outdoors em várias outras cidades do Brasil, a gente está renovando. Essa semana eu vou renovar o do Rio de Janeiro, o de Curitiba, já renovei o de Florianópolis, vamos tentar ir renovando os que já estão, esse de Marabá também está lá, mudando a arte, a cada 14 dias a gente pode mudar a arte e aí a gente tenta ampliar e ampliar. Quem quiser ajudar com isso, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro ou mais embaixo tem conta bancária, PicPay, Apoia-se para quem quiser ajudar com essas ações contra o desgoverno Bolsonaro. Mas ó, um segundinho se inscrever no canal já ajuda muito. Agora vamos falar dos planos para derrubar o Bolsonaro, os planos não da esquerda, porque a oposição da esquerda não tem poder nenhum de fazer nada. A oposição da esquerda, muita gente critica que é praticamente nula e a oposição do Bolsonaro está ali no centrão e na direita, que eles têm poder para fazer alguma coisa. E olha só, o novo plano, e aí o Molon falou hoje, o Molon não é da direita, mas falou hoje, é do centro-esquerda, falou hoje que ele já encaminhou uma PEC, que é a PEC do fim da eleição. E aí essa PEC, olha só, ele já deu uma entrevista e falou, essa PEC já começa a valer na próxima eleição, quer dizer, não adianta o Bolsonaro falar, eu sou o presidente, vocês aprovaram o fim da reeleição, mas como eu fui eleito antes, tenho direito a um novo mandato, aí depois vale. Não, já passa a valer agora. Assim como quando o Rodrigo Maia e o Dias Toffoli estavam conversando para tirar o Sérgio Moro da eleição de 2022, eles querem fazer uma lei de que juízes fiquem 8 anos depois de largar a magistratura, 8 anos sem poder ser candidato. Aí muita gente falou, mas Thiago, isso não tira o Moro da eleição, porque o Moro saiu da magistratura antes, né? Ele se demitiu em 2019, essa lei ainda nem foi aprovada, e a lei não retroage contra o réu. Só que aí tem a pegadinha, que é a lei
criminal não retroage contra o réu. O direito penal, o direito civil, o direito eleitoral, sim, retroage contra o réu. Sabia disso? Retroage contra o réu. Tanto o caso da ficha limpa é um caso clássico. Gente que foi condenada em 2 instâncias antes da lei da ficha limpa existir não pode ser candidato. Não adianta, não teve choro nem vela. A lei eleitoral retroage sim contra o réu e há jurisprudência no Brasil para isso. Para piorar, quem decide é o STF e o TSE. E aí já era para o Sérgio Moro. Então, já tem um plano para tirar o Sérgio Moro. O do Bolsonaro é esse da reeleição e, de novo, a lei eleitoral retroage contra o réu. Não adianta, não tem choro nem vela. Se o Congresso decidir, o STF chancela e o TSE também, e o Bolsonaro fica fora da próxima eleição. Eu, Thiago, sou contra. Por que contra? A não ser que, assim, as pesquisas indiquem, o Bolsonaro consiga manipular um número de pessoas gigantesco e todas as pesquisas indiquem que ele vai ganhar, aconteça o que acontecer. Aí realmente não tem o que fazer, eu acredito que qualquer coisa é melhor do que deixar uma pessoa manipular 50 milhões de pessoas, 60 milhões de pessoas para votarem nele. Qualquer coisa é melhor do que isso, porque não é uma eleição. Uma eleição é quando todo mundo tem uma opinião formada e vota no candidato. Quando a opinião das pessoas é formada por mentiras, não temos uma eleição correta. Aí a democracia está sendo atacada. Então qualquer coisa é melhor do que isso. Mas tirar a reeleição é um retrocesso. A maioria dos países de primeiro mundo, se não todos os países de primeiro mundo, tem a reeleição. Alguns têm até 3, 4 mandatos, coisa que eu sou contra aqui no Brasil. Mas há a reeleição. O Fernando Henrique Cardoso até deu uma... Fernando Henrique Cardoso, sempre ele. Aí ele até deu uma entrevista falando que hoje ele é contra a reeleição. O Fernando Henrique Cardoso, para começar, ele é um criminoso que comprou a reeleição, comprou votos, tem provas de que ele comprou votos para a reeleição, porque ele estava, mas meu Deus do céu. Aí ele queria mais 4 anos, né? Como queria. Tanto é que tá lá, às vezes vai lá para Paris, no apartamento dele, que custa mais de 30 milhões de reais. Aí o Fernando Henrique agora, que ele não é parte do governo, ele é contra a reeleição, obviamente. Esse plano de ser contra a reeleição começou já quando a Dilma era presidenta, logo que ela ganhou em 2014, no comecinho de 2015 começaram a falar contra a reeleição, mandatos de 5 anos, primeiramente no Brasil, um país de terceiro mundo, em que a grande maioria da classe política, eu dei generalização, mas aí é uma que é justa. A grande maioria da classe política é corrupta, é bandida. Você dá um mandato de 5 anos para a pessoa, imagina em cidadezinha de interior, nem precisa de interior, tem tantas capitais aí, São Paulo tá aí para provar, Rio de Janeiro. Imagina você dar 5 anos para um prefeito roubar, já sabendo que não vai se eleger, para falar, eu tenho aqui 5 anos para fazer o meu pé de meia, para roubar até, assim, para não sobrar nada depois de mim. Porque é isso que aconteceu antes da reeleição. Agora, pelo menos, alguns ainda tentam a reeleição. O Molon, quando ele deu lá a justificativa dele para ser contra a reeleição, ele quis dizer que, não, mas hoje o político ele chega no poder e ele já pensa na reeleição. Às vezes um prefeito vai lá, ele nomeia um secretário ou um presidente nomeia um ministro já pensando que daqui a 4 anos ele precisa desse apoio para a reeleição. Isso é uma falácia tão grande. Isso é pra gente que realmente fica com o cabresto olhando o que o político fala e acredita em tudo e engole. Porque, olha, se o político, se não tivesse reeleição, da mesma maneira, o cara pensa na sucessão, eu preciso eleger um aliado daqui 4 anos, ele também vai continuar fazendo política de coalizão. Tanto é que o Fernando Henrique fez política de coalizão com o MDB, com o PFL, que agora virou DEM, e com outros partidos, porque ele precisava eleger sucessor. No caso, não precisou de sucessor porque ele conseguiu comprar votos para a reeleição, mas sempre houve isso no Brasil muito antes de haver reeleição. Então a reeleição não muda nada, só muda que o cara que é prefeito, que é governador, que é presidente, é ele quem vai se reeleger, não é o melhor amigo dele, não é um aliado de primeira hora dele. Só isso o que muda tendo a reeleição. A política de coalizão, de ficar indicando gente por partido para cargos, vai continuar existindo porque o sistema político do Brasil é esse. A não ser que exista uma reforma política em que a reeleição ou o tempo de mandato não tem nada a ver com isso, então a não ser que exista uma reforma política para mudar como é feita a administração pública, isso sempre vai existir. E imagina senadores com mandatos de 10 anos. Imagina você vota num José Serra e aí o cara fica 10 anos lá. 8 eu já acho um escândalo. Eu já acho um escândalo o senador ter 8 anos. Mas 10 aí é um escândalo maior ainda. E é claro que vários deputados, principalmente essa ala PSDB, DEM, é engraçado que uma certa ala que se diz esquerda, o próprio Molon, o Ciro Gomes, o PDT, eles se alinham
à direita do PSDB, sempre assim, sempre que necessário eles se aliam a essa direita e com planos que são péssimos para a população. Esse aí, por exemplo, mandatos de 5 anos. É claro que vários deputados da direita querem. Por quê? Porque estamos num momento em que está havendo uma renovação política muito grande, porque as redes sociais estão começando a tomar espaço e esse pessoal que ficava lá manipulando o povo com a ajuda de mídia, de rádio, gente do interior que comprava a rádio comunitária ou era amigo dos donos da afiliada da Globo e ficavam se reelegendo por décadas e décadas, já não conseguem mais se reeleger com tanta facilidade. E cada vez vai ficar pior. Em 2018 já foi a maior renovação que o Congresso já teve. Aí 2022 vai ser pior ainda. Esse pessoal da velha política, vamos ser todos... Eu não estou falando que a nova política é melhor que a velha, não, longe de mim disso, a gente está vendo a nova política aí, Bolsonaro, Joyce Hasselmann, Carla Zambelli, Dória, não estou falando que é melhor que a velha, mas o pessoal da velha política vai ser dizimado em 2022, em 2026 já era, vai sobrar meia dúzia, e olhe lá. Então, esse pessoal, sabendo que está sendo dizimado, o que eles querem? Um mandato maior, que assim eles garantem mais tempo como deputado. É claro que se você falar para um deputado, seu mandato é 4 anos, vamos dar um ano a mais aí para você, você quer ou não quer? O cara vai falar que quer, você acha que vai falar que não? De jeito nenhum. Então, essa direita PSDB volta a tirar da cartola o fim da reeleição para tentar contra o Bolsonaro, mas aí atenta também contra prefeitos, contra governadores e pior, só quem sai ganhando são deputados, prefeitos e senadores que vão ter um mandato maior e eles podem ter reeleição infinita. Quer ajudar o Brasil? Faz o seguinte, limita o número de reeleições para deputados e vereadores. Fala assim, só pode 2 agora para vocês também. Senador também não pode mais reeleição. Vamos ver se aí eles aceitam. Isso mudaria o Brasil, ou se mudaria. Imagina, tem um deputado ladrão, cara ladrão, ficou 28 anos como deputado, quer dizer, ele se reelegeu 6 vezes, foram 7 mandatos como deputado. O primeiro e aí 6 vezes reeleição. Aí o cara virou até presidente, um deputado ladrão, usava funcionários fantasmas, fazia rachadinha, o nome dele começa com J de Jair e o sobrenome com B de Bolsonaro. Imagina se esse deputado ladrão pudesse ficar só 2 mandatos. Lá em 94 e 98 já acabava a mamata dele. Thiago, mas aí ele ia disputar outro cargo, tal. Mas aí é bem mais difícil. Aí, no caso do Bolsonaro, ele tem uma família grande, ele conseguiu colocar a família, mas no caso de outros deputados é mais difícil, que aí o cara tem que colocar a esposa, tem que colocar a filha, o filho, o irmão, às vezes a pessoa não quer entrar na política, às vezes o cara nem tem familiar suficiente para colocar ou não confia em alguém, porque a gente sabe como que são as coisas na política, e fica mais difícil. Mas não, eles querem manter deputados e senadores com reeleição infinita para ficar lá mamando o tempo que der, com mandatos maiores, quer dizer, o tempo da mamata é maior, o cara se elegeu e fala, 5 anos aqui, no bem bom, pé pro alto, mamando na teta do governo, aí faz como o governo é sempre de coalizão, tenta achar uma teta aqui, uma teta ali para colocar os aliados e fica no bem bom, é isso que eles querem. Então, é por isso que esse plano sempre é defendido pelo pessoal do PSDB, do DEM e da direita. Pergunta para o pessoal do Partido Novo se eles gostam disso. Adoram. Eles devem ter assim, deve dar até tremelique neles de felicidade de falar em fim da reeleição em mandatos maiores. 5, eles adorariam mandatos de 10 anos, provavelmente. Então, esse é um golpe deles e o golpe, no fim, é contra o povo brasileiro. A maneira de tirar o Bolsonaro não é essa. A maneira de tirar o Bolsonaro é mostrando os crimes dele e fazendo com que ele seja julgado pelos crimes dele. A propósito, por falar em investigado e julgado, investigado eu não falei, mas agora falando, a Procuradoria-Geral da República abriu ontem uma notícia de fato contra o Jair Bolsonaro. Não foi noticiado em quase nenhum lugar da mídia. No Plantão Brasil tá, mas quase nenhum lugar da mídia noticiou. A notícia de fato é o seguinte: ocorreu um fato aqui no gabinete do então deputado Jair Bolsonaro. Esse que é o ofício da Procuradoria-Geral da República. Vamos investigar o que ocorreu no gabinete do deputado Jair Bolsonaro. Tiago, por que é notícia fato e não notícia crime? Não se pode oferecer notícia crime contra o presidente por crimes que ele cometeu antes do mandato. Pode-se investigar tudo, mas não se pode fazer a denúncia. Então não é uma notícia crime, é uma notícia fato. Ocorreram fatos. Que fatos? Rachadinha, lavagem de dinheiro, isso. Vão investigar agora tudo. A Procuradoria-Geral da República está abrindo investigação. Ocorreu isso.
Pode denunciá-lo por esses crimes? Não, mas pode vazar parte da investigação, pode inclusive não vazar, tornar a investigação toda pública. Afinal, ele é presidente, todo mundo tem interesse de saber como era a vida do presidente antes da presidência. Isso é notícia de ontem, não sai em quase nenhum lugar. Então, estão tentando fechar o cerco contra o Bolsonaro por vários lados. Esse da reeleição, não há maioria, 15 líderes partidários são a favor, mas eles não representam a maioria dos deputados, eles representam cerca de 302 deputados e eles mesmos falaram, o partido não fecha a questão nisso, teria que convencer o partido inteiro e ainda falta votos. Quem é contra? PT. PT não se pronunciou, PSOL é contra, a esquerda, majoritariamente a esquerda é contra o fim da reeleição, por motivos óbvios. Eu também sou contra o fim da reeleição, inclusive eu acho que o sistema político do Brasil, pega lá a Noruega, a Suécia, pega a Alemanha, pega os países de primeiro mundo, vê como é mais ou menos o sistema político deles, adapta para as nossas leis e fala, vamos fazer uma coisa mais ou menos parecida, se deu certo lá, por que não vai dar certo aqui? Principalmente a Noruega, que era o país mais pobre da Europa, era o país mais corrupto da Europa e hoje é o melhor país do mundo. Pô, em alguma coisa eles fizeram certo nos últimos 50 anos. Vamos copiar? Mas a Noruega é bem menor. Dá para fazer em larga escala alguma coisa que deu certo e adaptar para diferentes realidades. É muito melhor do que fazer uma coisa que nunca deu certo em lugar nenhum do mundo. Falar um país do mundo em que é assim, não tem, se tiver é exceção, em que não tem reeleição e tem um mandato de 5 anos, ainda mais um país com o nível de corrupção que está no Brasil. Aí não existe mesmo. Então o Bolsonaro tá vendo o cerco fechar contra ele, mas tem sempre esse plano caso tudo dê errado. Se tudo der errado, aí tem um plano aí, vamos supor, chegou abril de 2022, eu falar, agora até eu sou a favor dessa desgraça aí, se é para tirar o Bolsonaro, se não tiver como, até eu acredito que até você vai ser a favor, falar, para tirar o Bolsonaro, qualquer coisa, imagina 4 anos o Bolsonaro endurecendo o regime, aí não tem como, e aí imagina o Bolsonaro ainda manipulando mais algumas dezenas de milhões de pessoas para se reeleger. Então é isso. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha, se inscreve no canal e vamos continuar indo para cima deles. Falou!